Eu queria compartilhar uma palavra que está no Salmo 90, um salmo muito lindo, muito bonito, escrito por um homem de Deus, que foi Moisés. Está escrito assim, oração de Moisés, segundo o subtítulo aqui. Moisés disse assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Neste salmo, Moisés está derramando o seu coração diante de Deus. Moisés está reconhecendo Deus na vida dele. Esse grande homem, Moisés, que foi o líder do povo de Israel, o libertador de Israel, o profeta que Deus levantou para a nação de Israel, aquele homem que com poder tirou Israel do Egito, conduziu o povo do Egito para fora do Egito. É esse homem que escreveu esse salmo. Na tradição dos rabinos, esse é o primeiro salmo, na verdade, do livro de Salmo. É como se fosse o mais antigo, de verdade. E nós podemos aqui aprender algumas coisas que Moisés nos fala, que Moisés reconhece aqui. Esse salmo, como a gente pode perceber, ele trata da brevidade da vida humana, das nossas vidas, em contraste com a eternidade de Deus. Enquanto estamos falando e servindo e buscando um Deus que é eterno, ou seja, um Deus que não tem início de dias nem fim de dias, nós somos seres humanos, pessoas que temos um dia que nós surgimos e temos um dia que a morte virá, uma brevidade de vida. Moisés deixa isso claro quando ele disse: olha, antes que nascessem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E Moisés também diz: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos, e os que têm mais vigor chegam, talvez um pouco mais. Hoje, no Brasil, nós temos uma expectativa de vida que é de 74 anos. Moisés mesmo foi um homem que viveu 120 anos. Há um contraste entre a eternidade de Deus e a nossa brevidade de vida. Mas a boa notícia é que essa mesma eternidade que está em Deus, Ele colocou à nossa disposição. Pela fé, nós podemos nos apropriar dessa eternidade, pela fé em Jesus, porque Jesus nos dá a certeza de uma vida eterna. Esse salmo, Moisés mostra, nos ensina, ele reconhece a fragilidade, a vulnerabilidade da nossa vida. Quanto que nós somos um vaso frágil. A qualquer momento, nós estamos sujeitos ou a morrermos ou a ficarmos debilitados. Moisés encara a realidade da vida, queridos. E Moisés diz assim: faz os homens voltar ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Se Deus quiser, Ele pode recolher qualquer um de nós no dia de hoje. Ele é o Senhor da vida e nós somos vulneráveis. Ele diz:
Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Que dura realidade, né? Encarar a vida assim. Moisés está olhando para essas coisas, encarando Deus e dizendo que ele reconhece isso. Ele reconhece que a vida terrena, essa que eu e você vivemos, está repleta de ilusões, de aborrecimentos, de vaidades, sofrimentos, de canseira, enfado. Olha o que ele diz. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E nós só temos uma vida para servir a Deus. E muitas vezes nós nos apegamos à vaidade, a aborrecimentos, ficamos valorizando coisas pequenas, quando na verdade precisamos olhar para as coisas que de fato importam. Moisés, nesse salmo, ele reconhece a justiça de Deus, a santidade de Deus, mas reconhece também a injustiça humana, a pecaminosidade do ser humano. Ele diz, somos consumidos pela tua ira. Deus não é um Deus iracundo, pronto para castigar o ser humano, não é isso. Deus se ira porque houve algo que contrariou a sua vontade. Houve algo de desobediência. Moisés está dizendo, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Uma vida de pecados. Uma vida que atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Uma vida que prende o homem de tal forma que ele não consegue alcançar aquilo que Deus tem para ele. E Moisés reconhece que Deus é sempre justo. Que Deus não dá à humanidade, ao homem, nada que não mereça. Moisés prossegue, ele reconhecendo a soberania de Deus sobre a criação e toda a sua palavra, todo o ser humano, toda a vida. Quando ele fala, Senhor, tu és, ou tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, ele está reconhecendo a soberania de Deus ao longo da história, ao longo de toda a trajetória humana. E ele fala, olha, antes que nascessem os montes, ou que tivesse tomado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Deus é Deus e sai da reta. Deus não está limitado a uma liderança de uma igreja, a 4 paredes, a sua mentalidade ou a minha mentalidade. Deus é soberano. Ele é o Criador, Ele criou essa terra, Ele criou os céus, Ele preparou morada para nós. Ele é soberano. Esse é o Moisés que está orando a Deus, que está conectado com Deus. A melhor forma de nos conectarmos com Deus é em oração, é falando com Deus e ouvindo a Deus. Moisés reconheceu a soberania de Deus. Ele diz, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Moisés, diante de tudo isso, ele busca a misericórdia e a graça de Deus, o amor de Deus, como sendo verdadeiras fontes de satisfação e felicidade pessoal. Todos nós estamos aqui seguindo a nossa trajetória de vida e desejamos satisfação pessoal, autorrealização, desejamos nos tornar pessoas felizes. E Moisés fala assim, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Moisés reconhece que santidade não viria de um esforço único dele, da parte dele. Moisés reconhece que por mais que ele tentasse ser justo, isso não seria possível de tanta contaminação de injustiça que ele estava sujeito. Moisés estava apelando para a graça, para a misericórdia de Deus. Moisés fala assim, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Como é bom cantar louvor, não é? Como é bom. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Moisés, no final das contas, ele está dependendo de Deus. Deus, eu dependo do Senhor para que eu possa viver bem, alcançar os meus sonhos, os meus projetos. É isso que Moisés está dizendo. Receber o favor de Deus, mesmo que a gente não mereça. Mas Deus
Ele quer dar o seu favor por nós. Então, Moisés reconhece que a prosperidade e toda a realização pessoal só é possível se Deus abençoar. Olha o que ele diz: consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. O ser humano tem a soberba da vida o tempo todo, desafiando ele a fazer algo, a construir o seu próprio nome, a construir algo. Moisés está dizendo, reconhecendo que sem a bênção de Deus, tudo que nós construímos, fazemos, de uma hora para outra, podem ser levados pelo vento. Se não tiver a bênção de Deus. A palavra bênção é uma palavra importante para nós, porque ela significa a autorização de Deus para nós prosperarmos. Não estou falando de prosperar em dinheiro, mas prosperar em fazer a vontade do Senhor, prosperar em deixar um legado para outras gerações, prosperar em edificar sobre firmes fundamentos que vão nos conduzir para a eternidade. Moisés, ele derramou seu coração diante de Deus. Mas de todo esse salmo, um dos versos que mais me comove e que mais me inspira é aquilo que Moisés disse e pediu a Deus quando ele falou assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse homem, Moisés, viveu 120 anos. 40 anos da vida dele viveu no Egito. Criado dentro do palácio, criado como um príncipe do Egito, recebendo toda a instrução do Egito, recebendo o melhor do conhecimento que se poderia ter na sua época. O Egito era a nação mais poderosa e mais influente da sua época. E Moisés foi criado junto com a nobreza, com a elite daquele povo. Depois tem um outro período da vida de Moisés, que é um período de mais 40 anos, onde Moisés foi retirado do palácio, onde Moisés saiu da presença do faraó, onde Moisés foi parar no deserto. No deserto, onde ele se tornou pastor de ovelhas, onde ele se isolou daqueles que eram o seu povo, onde ele se despojou de todo aquele luxo, toda aquela facilidade de vida que ele tinha. Praticamente 40 anos no deserto. Ali foi a escola de Deus para a vida de Moisés. Ali foi o lugar onde Moisés foi forjado, onde Moisés, de fato, teve a experiência de conhecer a Deus. Não mais de ouvir falar, mas de ver a Deus. A nossa vida precisa passar pela escola de Deus. A escola de Deus, muitas vezes, são as provações, as tribulações, os sofrimentos, as dificuldades que passamos, e aí o nosso coração vai se despojar da autoconfiança, da soberba, das vaidades, para recorrer e se conectar com Deus. Assim foi com Moisés. Moisés se tornou esse homem que pôde registrar essa oração. E ele estava disposto a entrar no discipulado de Deus. Porque para ser discípulo, tem que ser alguém ensinável, tem que ser um aprendiz, né? Um discípulo é alguém ensinável. Moisés, com 80 anos, estava falando para Deus: Deus, eu quero ser ensinado. Eu ainda tenho muito que aprender. E Deus tratou com Moisés e trata com a gente. Esse homem, Moisés, estava falando: Deus, ensina-me a contar os meus dias. Claro que ele sabia contar os dias dele. Claro que ele sabia olhar no calendário, segundo os egípcios, e anotar os dias, saber quantos anos ele tinha, que dia da semana ele estava, como eu e você sabemos hoje. Mas o verdadeiro significado dessa oração de Moisés era como se Moisés estivesse dizendo para Deus: Deus, me ensina a viver uma vida que vale a pena para o Senhor. E nós precisamos nos engajar nessa oração de Moisés. Precisamos pensar da forma que Moisés pensou. Isso precisa sair do racional, entrar no coração, depender de Deus. A oração de Moisés é uma oração atual para os nossos dias. Nos dias que vivemos, onde está todo mundo correndo apressadamente, todo mundo 24 horas interligado na internet, trocando mensagens, e-mail, celular, e não paramos
para avaliar e falar: esse dia valeu a pena? Esse dia foi vivido segundo os planos e propósitos de Deus para mim? É uma atividade diária. Isso também é tomar a nossa cruz dia após dia. Porque é uma renúncia. Fala, peraí, eu tenho a minha agenda desse dia, mas qual é a agenda de Deus para mim nesse dia? Nesse salmo nós vimos aqui Moisés encarando de frente a dura realidade da vida, mas disposto a se quebrantar diante de Deus. Fala, Deus, todos os meus dias eu quero viver glorificando o Senhor. O Senhor que nos chama é o mesmo que nos capacita. É Ele que põe o seu Espírito sobre nós, que nos faz andar quebrantado, que nos faz andar no poder dEle. Não é força humana, não é o nosso braço, não é a nossa sabedoria. Por isso Moisés disse, para que eu alcance um coração sábio. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, sabedoria que não é humana simplesmente. É uma sabedoria que de fato revela tudo aquilo que Deus quer para nós. E a vida, como Moisés disse, é muito breve. Hoje, o Brasil amanheceu de luto. A cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, amanheceu de luto. Jovens de 18 até 25, 30 anos morreram num incêndio, no meio da noite, numa boate. Uma notícia triste. Mais umas das notícias que a gente ouve de tragédias. Deus olha lá de cima e busca pessoas que estão dispostas a viver para Ele e por Ele. Ser sal e ser luz. Ser testemunha do amor dEle. A igreja não pode dormir na luz. A igreja não pode colocar o Evangelho debaixo dos lugares, escondendo a luz que Deus deu à igreja. Nós somos sal, somos luz, somos a resposta de Deus, os enviados de Deus para levar a mensagem de amor do Evangelho de Jesus Cristo. Pai querido, eis-nos aqui, Deus. Queremos orar como Moisés orou. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Deus, nós queremos ter a nossa vida transformada, a nossa visão ampliada, a nossa mentalidade trocada e olharmos para os nossos dias, para os nossos minutos, para as nossas horas e fazermos algo que seja dentro do Teu propósito, da Tua vontade, vivermos conectados com o Senhor, ligados com o Senhor, antenados na Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, Deus.